Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma aula online. Sou a professora Laudiane Machado. A nossa amável disciplina é a Química e nós estamos falando um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Nós vamos dar continuidade a esse tema tão maravilhoso, falando um pouquinho sobre os ácidos. Antes disso, vamos fazer uma breve retomada ao que nós trabalhamos na aula anterior. Nós vimos o que, pessoal? Dentro da nossa introdução, nós abordamos o quê? Que as substâncias eram divididas em apenas dois grupos, substâncias orgânicas e inorgânicas. No entanto, o que aconteceu? Verificou-se que algo não estava muito correto. Por quê? Porque existia uma grande quantidade de substâncias orgânicas que poderiam ser, sim, sintetizadas em laboratórios. Além disso, quando chegou-se a essa definição de que há substâncias inorgânicas que estavam dentro do grupo de substâncias orgânicas, que tinham substâncias orgânicas, mas apresentavam características de substâncias inorgânicas, houve-se então uma grande necessidade de se trabalhar as funções orgânicas. As funções químicas, que veio aí uma definição de função química como um conjunto que foi trabalhado também já na aula anterior, é o conjunto de substâncias com propriedades químicas, não podemos esquecer dessa palavra, propriedades químicas semelhantes. Que essas propriedades químicas foram denominadas de propriedades funcionais. Então, a partir daí, nós tivemos uma outra definição para substâncias orgânicas e inorgânicas, onde substâncias orgânicas correspondem àquelas que são derivadas do elemento químico carbono e as inorgânicas são aquelas formadas por todos os demais elementos químicos. No entanto, pessoal, vale ressaltar que há compostos inorgânicos que contêm carbono. Porém, quando eu falo de função química, que é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes ou, apresentam propriedades funcionais, eu estou me referindo a substâncias que apresentam características bem próximas umas das outras. E mesmo o carbono estando presente nessas substâncias inorgânicas, e aí ele caracterizando o grupo de funções orgânicas, foi comprovado que esses compostos aí, como CO2, CO, Na2, CO3, entre outros, eles apresentavam mais características de funções de substâncias inorgânicas. Então, é por isso que mesmo essas substâncias, esses compostos químicos que apresentam carbono, tá? Porque essa é uma exceção, eles fazem parte das substâncias inorgânicas, por terem características mais próximas às substâncias inorgânicas, ok? Então, dando continuidade, nós tivemos a classificação de substâncias orgânicas. Diante disso, houve-se então uma necessidade aí de fazer uma divisão dentro dessas substâncias inorgânicas. Houve-se, então, uma divisão em grupos, que esses grupos receberam o nome de funções químicas, porque são compostos ou é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades funcionais. Ou seja, características químicas semelhantes. E aí,
Diante disso, essas substâncias, elas foram agrupadas de acordo com as suas próprias características e também com os comportamentos químicos que elas apresentavam. Temos também a teoria de dissociação iônica, que foi proposta por Asvant Arrhenius. Eu não vou explicar novamente essa experiência, mas Arrhenius ele contribuiu e muito nessa classificação das substâncias como ácidas, bases, sais, óxido. E, a partir daí, nós tivemos também a dissociação iônica, que é observada quando há uma separação de íons, e tivemos também a ionização, que é quando há a formação de íons. A classificação das soluções inorgânicas, como eu havia dito a vocês, segundo Arrhenius, ácidos, são ácidos, bases, sais e óxidos. E todas essas funções, elas tinham como características específicas acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade e principalmente a condução elétrica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos. Os ácidos, pessoal, fazendo assim uma comparação e também para facilitar a compreensão de vocês o que é uma substância ácida, todas as frutas cítricas que têm aquele sabor azedo, eles são ácidos. Trazendo para um conceito químico, ácidos são todos compostos moleculares que, em uma solução aquosa, têm a capacidade de se dissociar, ou seja, eles possuem uma capacidade de liberar alguma coisa. E esse liberar alguma coisa é exatamente o hidrogênio presente nessa solução aquosa. E após esse processo de dissociação iônica, que quando falamos de dissociação iônica, nós estamos falando já de um processo de separação de íons. E o íon que é liberado nessa solução é o cátion de hidrogênio. Ou seja, há uma liberação de um hidrogênio com uma carga a menos de elétron. Então, no processo de dissociação iônica, o hidrogênio ele é separado das demais moléculas e com esse processo ele tende a perder um elétron. Então, ele passa a ser um íon. Aí nós temos outras informações muito importantes, que está destacado abaixo, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura, que são características específicas de substâncias ácidas, tá? E que eu quero ressaltar aqui, mais é a questão de que eles, como eu falei para vocês, eles têm um sabor azedo, eles são formados por ligações covalentes. No geral, eles são tóxicos e corrosivos. E também têm uma capacidade de mudar a cor de certas substâncias. Por isso que indicadores ácidos, base, que são substâncias orgânicas. Então, olhem só,
As substâncias ácidas, em uma reação de indicação de ácido-base, ele age aí mudando, alterando a cor de certas substâncias. E também eles reagem como base, formando sal e água. Esse processo aí acontece após a dissociação iônica, porque há uma reação, e essa reação é chamada de neutralização. E liberam hidrogênio quando reagem com o metal.